Olá, amigos, amigas, gente que gosta da boa música do Brasil. Quem prestou atenção na abertura vai falar, esse programa é repetido, eu já vi. Não viu. Não viu. E o Manuel Barembei vai explicar, ele que é o criador da série, ele vai explicar por que você ainda não viu. Mas é que nem todo mundo presta muita atenção na abertura, então vamos começar trazendo lá de Israel, que está passando por um período de primavera, com frio e neve, Manuel Barembei. Olá, Luiz. Olá a todos os amigos, aqueles que gostam da boa música do Brasil. Estamos aqui mais uma vez e desta vez trazendo o Armando Ptiliani. O Armando Ptiliani pela segunda vez, por isso que o Luiz estava falando de estranhar o nome dele na abertura. É que o Armando tem tanta história para contar que a gente já tinha até falado no primeiro programa com ele de voltar. E estamos voltando hoje. Armando Ptiliani, seja bem-vindo mais uma vez à nossa sala de visitas da música brasileira, da música do Brasil. Meus queridos, já sei que fui promovido a vacina, né? Vacina contra a falta de música boa, talvez. Já estou na segunda dose aqui com vocês, então é uma boa. Estou bem, apesar dos 86 anos e 2 doses pela frente que já tomei, eu agora estou em zero bala, começando a... E tem mais, cada dia me lembro de mais coisas do passado. Hoje mesmo eu lembrei de 2 histórias fantásticas que o Barembei depois vai gostar de ouvir. Vamos lá, vamos começar. Então, começo por aquilo que vocês... Eu tinha uma coisa na cabeça, mas eu acho que se você já está preparado com alguma coisa, venha com ela. Não, isso aqui sabe o que é apenas assim uma coisa leve, um xiste. Era um gerente comercial que se tinha na companhia, você deve lembrar, não vou dizer o nome, coitado, que ele era, assim, digamos, tinha alguns atropelos mentais, de vez em quando fazia cada uma, começando pela sensacional história de que ele era o gerente comercial e o representante de Manaus, aliás, de Belém do Pará, ligou para ele e falou, vem cá, a Alcione está começando a estourar aqui, não dá para você mandar ela para cá fazer um trabalho de divulgação? Aí ele chamou o chefe de divulgação dele, falou, vem cá, faz um plano aí para ver quanto é que custa levar ela lá. Aí o cara veio e disse, olha aqui, ó, tantos mil. Aí o cara falou, mas está muito caro. Não é, porque a passagem para lá é muito cara. E depois a Alcione vai com playback. Aí ele falou assim, olha, para ela eu pago a passagem, mas para o playback não. Lembra dessa? Eu sei quem é, eu lembro dele. Esse aí era um grande vendedor, mas, caramba, era horrível nessas coisas. E uma vez a Bethânia estava em São Paulo fazendo aniversário. Aí não deu tempo de a gente mandar flores, mandar nada. Aí ligamos para ele pedindo, vem cá, fulano, faz o seguinte, leva lá umas flores, um presente lá criativo lá para a Bethânia no camarim, coisa e tal. Tudo bem. Aí, no dia seguinte, ligou a Bethânia, assim, foi uma piada muito boa, assim. Por quê, Bethânia? O seu funcionário chegou aqui com um bilhete aqui da Mega Sena que ele preencheu aqui e disse assim, ó, você merece ganhar o primeiro lugar do prêmio da loteria. Me deu um bilhete. Ele achou que estava fazendo um negócio muito criativo. Pô, quase morremos de rir, né? Isso é só para alegrar um pouquinho o ambiente. Tá bom, continuamos agora. Armando, o que eu ia pedir para você é que você foi testemunha e eu não estava. Em 73, a famosa Fono 73, que eu estava na Itália nessa época e você estava aqui e cuidou de tudo. Aqui não, Israel, aí no Brasil. E queria que você contasse um pouco desse evento, que foi um evento sensacional, com uma gravação maravilhosa, e com acontecimentos que só você que estava lá presente pode contar com segurança. Bom, eu considero isso aí uma das coisas mais importantes da minha modesta carreira artística, mas foi um trabalho, digamos, hercúleo mesmo, porque para só ser decisivo no fato, na véspera do evento, que reunia bilhões de coisas e milhões de pessoas, o nosso presidente, nosso querido André Milani, disse assim, tenho que ir para a Europa amanhã, porque tenho que negociar a construção do novo estúdio na Barra. E me deixou sozinho,
tomando conta de um festival que eu tive que organizar. Foi a inauguração do Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo. Eu tive que organizar linha de ônibus para lá que não tinha, fui na prefeitura, olha, e fazer os cantores cantar em dupla, né? Cada um tinha que cantar com o outro, o cantor entrava, cantava a música dele, que era um sucesso, depois cantava uma música inédita e saía cantando uma música junto com outro artista que ele chamasse ou gostasse ou quisesse. Bom, Gal e Bethânia, fulano e tal, tudo bem. Agora chegou na hora de escolher com o Caetano. Nós chegamos para o Caetano. Caetano, com quem que você quer fazer? Com o Gil? Com você quer? Não, quero fazer com o Odair José. Falei, não, sem brincadeira, vamos lá. Pode ser quem? Quem que você quer? Não, é o Odair José, eu acho ele um poeta popular da melhor qualidade. Eu vou tirar você desse lugar. Coisa mais linda, não sei o quê. Bom, me convencer foi fácil. Agora, convencer o Odair que o Caetano queria cantar com ele é que foi difícil. Imagina que liguei para o Odair e falei, Odair, olha aí, foram 73, você vai cantar. Opa, com quem? Marcos Peter? Só a turma dele, dos românticos populares, né? E aí eu disse, não, você vai cantar com Caetano Veloso. Não, para de brincadeira. Pois, diz aí, fala a verdade. Quer? Cara, faz o seguinte, está fazendo o que agora? Eu estou aqui, pega o carro e vem aqui no estúdio que nós vamos conversar. Aí ele chegou lá, na Rio Branco, lá, quando chegou lá, o Caetano estava lá. Aí ele olhou, falou, gaguejou, Caetano, tudo bem? Aí o Caetano falou, vem cá, você não quer cantar comigo, não? Hein? Quem? Não, claro. E olha, foi espetacular, porque aí, na hora do show, público, 4.000 pessoas, todos, não tinha transmissão de televisão, porque naquela época não existia esse processo de transmissão, ainda mais um programa com 45 artistas importantes, não tinha cachê para todo mundo. E aí, na hora de o Caetano anunciar, e agora eu queria chamar para cantar comigo Odair José, foi uma vaia geral. O Caetano esperou todo mundo pararam, cansaram. Agora eu vou dizer uma coisa a você, hein? Não existe nada mais que público classe A. Aí bateram 1.000 palmas quando ele cantou com o Odair e foi um sucesso. Enfim, a ideia era essa, né? Fazermos a apresentação do nosso elenco, como foi feito nos grandes selos dos Estados Unidos, que reuniu todos aqueles artistas, mas na América Latina nunca ninguém tinha feito isso. Foi um trabalho do André, uma ideia nossa, mas que o André, minha, dele, muita gente, mas que me deu um trabalho danado, de botar banda do Canecão, até Mutantes, tudo cantando. Não foi fácil. Até a capa, quando a gente completou a capa, o desenho, um artista já não pôde, aí outros foram para não sei para onde, e olha... Mas, enfim, e tem mais, a censura depois me pegou, né? Porque na hora de Gil cantando com Chico Buarque, Cálice, e nós não tínhamos nada com isso. Eu estava lá na mesa de som, junto com o Menescal, que estava tomando conta da parte da produção, coisa e tal, e aí entraram dois caras de terninho azul, aquele terninho azul marinho com aquela gravata fininha. Desliga aí o microfone dele, desliga aí. Aí nós estávamos transmitindo para a rádio e estávamos gravando. Aí eu falei para o técnico, desliga o PA, só. Aí desligaram o som só lá do auditório. Aí o Chico começou a xingar. Olha, não sei se até hoje ele ainda pensa que fomos nós que desligamos o som, mas não foi. Foi a censura que entrou lá. E aí, quando vi que estava todo mundo contra a gravadora, achando que nós tínhamos feito isso, no dia seguinte, eu convoquei uma reunião de imprensa. Digo, olha, uma conferência para explicar tudo o que está acontecendo lá. Não foi tanto que os técnicos que estavam na mesa eram do Guilherme Araújo, junto com o Menescal. Olha o depoimento deles. Não, foram dois sujeitos de terno, coisa e tal. Aí a censura pegou e me convocou. Por que você fez essa reunião? Eu digo, eu fiz essa reunião porque tinha que explicar. Você acha que eu ia deixar o meu na reta? Não, mas você não podia ter feito isso. Eu vou enquadrar não sei o quê. Aí me convidaram para ir para lá, para a sede do DOPS, lá em São Paulo. Aí eu chamei o advogado nosso, que era o falecido, saudoso... João Carlos Miller. João Carlos Miller. E aí eu falei, ele falou, trouxe a escova de dente, pijama? Eu falei, por quê? Você vai ser enquadrado lá, cara. Tu falou muita coisa ali. Aí eu cheguei lá, eram dois estagiários.
Aí começaram a falar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, nós estamos onde? Numa democratura ou uma democracia? O que é isso? Como é que eu não posso falar a verdade? Não, que sei o quê. Bom, moral da história. Os dois acabaram, quando a gente saiu, pedindo emprego. Lá. Você não tem uma vaga lá no judiciário de vocês, que aqui está horrível. Não. Enfim, saiu muito bem, mas olha, foi um perrengue. Daí o sucesso foi que nós fizemos. Não, tem um outro detalhe importante também. Como não tinha videotape ali naquela época, não era difícil, estava incipiente a gravação em vídeo, coisa e tal, eu convidei o Guga, da Blimp, o irmão do Boni, para filmar em 35mm. Eu falei, isso aí, historicamente, sempre vai ser, a gente... Né? Aí ele falou, mas quando você não vou pagar nada. Você grava e depois a gente acerta, porque o interesse é de ambos os dois em conjunto, como diria eu. Aí ele falou, tá bom. Só que na hora que ele gravou tudo, essa confusão da censura, Bethânia dando beijo na boca de Gal, a coisa que na época era impensável, que saiu na primeira página do jornal lá e tudo. Aí, quando eu cheguei para ele, não, quero $1 milhão para fazer. Eu digo que tu vai ficar com $1 milhão guardado aí, porque eu não vou fazer. E depois, anos e anos depois, ele foi deteriorando, foi largando as caixas de filme para lá. Aí o André conseguiu, muito tempo depois, montar algumas cenas, a coisa, lançou um vídeo, como é? Um vídeo. Porque hoje em dia tanta modernidade, streaming, não sei o quê, que no meu tempo era videotape, videocassete, CD e LP. Agora tem tanta coisa que eu nunca sei o que é. Mas, enfim, aí não saiu. Não ficou, ele deixou para lá, jogou no canto e não foram registrados todos os momentos. Mas, enfim, mas foi um sucesso. Foram um sucesso os 3 discos que foram lançados. Eu conversei com o Guga, que infelizmente já faleceu também, e o Guga esteve com o André, tentaram montar o esquema, mas aí, nessa hora, Armando, começou, para você conseguir autorização do artista X, do artista fulano, para você... Mas ele não tinha mais o rolo de filme, ele tinha dado alguns para a TV, eu sei disso, ele não tinha mais. Se ele tivesse tudo lá, ainda dava para fazer, os artistas iam topar para fazer. Todo mundo querer. Mas não, ele não tinha. O Baremba, pode ter certeza que ele não tinha. Eu sei disso lá por dentro. Que eu procurei antes do André. Antes do André quis eu lançar. Mas ele já tinha... As latas ele deu lá para a TV educativa, deu outra para não sei para onde. Ele não podia passar em lugar nenhum, não podia usar aquilo sem autorização. Esse ano... Deixa eu aproveitar esta deixa também. Eu acho assim, a cereja do bolo, essas pequenas histórias que são pontuais, mas são curiosas, porque são coisas de bastidor, que ninguém vai saber, não vai sair no jornal, não vai, a menos que esteja no futuro livro do nosso Armando Pitiliani, ninguém vai saber. Pois é. Mas, enquanto isso, aqui para o nosso programa, nós vamos falando de algumas histórias. Passamos muito rapidamente, na primeira conversa, pelo samba esquema novo. Eu queria entender exatamente o que você inventou na época. Bem, a bem da verdade, o Jorge Ben, não posso dizer que foi uma descoberta minha. Foi o João Melo, que era nosso produtor, e que foi fazer um trabalho de back vocal numa gravação da Continental, do conjunto do pianista Zé Maria. E ele ficou encantado com o Jorge Ben, e aliás, na época nem era Jorge Ben, era Babulina, chamava de Babulina. E chegou para mim e falou, olha, assisti um cara lá que é sucesso, o cara tem uma música, um violão, que parece uma metralhadora, negócio escandalosamente bem. Eu falei, mas me traz um cassete para ouvir, para não ter que chamar ele aqui depois, só para dar uma... Aí ele falou, vou providenciar. Aí conseguiu lá na Continental, com o Zé Maria, uma cópia lá daquilo e me trouxe. Quando eu ouvi, falei, pô, mas que é isso, gente? Aí falei para ele, ó, convoca esse rapaz aí para ir dar um pulinho comigo lá no estúdio, para conversar comigo, na Rio Branco. Rio Branco 183, em frente ao edifício, agora é o edifício central. Aí, dia marcado, era 10 horas, eu chegava às 9 horas, cheguei um pouco mais cedo, né? E vi aquele rapaz sentado ali, o cara, uma elegância, sabe? A roupa bem cuidada, bem arrumada. Boa, gostei e falei, será que é esse cara?
Aí chamei minha secretária e falei, esse aí é o Jorge Duílio Menezes. Falei, como é? Jorge Duílio Menezes? É Bobo Lino. É assim, sim. Aí eu chamei, vem cá, tudo bem? Tudo bem. Aí eu digo, pega teu violão aí. Aí ele pegou o violão. No que ele pegou o violão, a afinação era completamente diferente da afinação normal. Era uma afinação by Jorge Ben. E aí ele começou, aquele ritmo. Eu falei, só pelo ritmo já está contratado. Não sei o que vai ser que eu vou sair daí. Mas aí ele começou, quando entrou com mais que nada, eu fiquei, arrepiou. Arrepiou, falei, olha, isso aí tem. Aí fui saber como é que é. Eu moro em Copacabana, eu estou lá sempre junto com o pessoal lá da Roberto Calerarmo, lá no Rio Comprido. Enfim, ele era amigo do Tim Maia, todo mundo lá. Mas ele só fazia Bibapa Lula, X My Baby, cantava essa música, então botaram o apelido de Babulina. E ele tinha as músicas dele, mas não mostrava nunca, né? Então, eu falei, vamos fazer um... Mas aí eu fiquei pensando, as letras dele, se você somar no primeiro LP, vem cá, meu samba, tem 38 vezes essa expressão. As letras dele eram boas, mas não eram aquelas, sabe? Vinícius de Moraes não passa nem nada. Então, mas era o estilo dele, um estilo, digamos que seja até Heitor dos Prazeres, era primitivista. Negócio bem mesmo. Mas falei, mas isso aí, então, preciso botar um toque mais moderno. E eu tocava bateria, tinha um conjunto, e eu assistia lá no Beco das Garrafas, domingo à tarde, jam sessions, tocava todo mundo. Era Vitor Manga na bateria, eram os músicos todos, eu lá, porque sabe que jam session é o êxtase do músico, né? Então tinha todo mundo lá, tomavam ninguém pagava nada, ninguém cobrava nada, só bebida na casa e todo mundo tocando. E aí eu tinha o Meirelles, que eu chegava, eu era muito impressionado pelo Meirelles. Meirelles tinha uns arranjos para aqui, eu achava aquele o máximo, assim, bem aquele riff, aqueles... Aí eu falei, isso vai cair justamente... E o Jorge já conhecia o Meirelles, a coincidência é essa toda. Aí eu falei, então vamos pegar ele aqui. Aí chamei o Meirelles e falei, Meirelles, vamos fazer, eu quero um riff bem moderno de jazz para contrabalançar com a coisa bem raiz do Jorge, entendeu? Falei, tudo bem. Aí criou aquele riff. Mais que nada, introdução já mata, né? E foi uma das músicas brasileiras que mais sucesso fez no mundo inteiro. Tanto que foi cantado em português, foi a primeira vez que entrou no Hit Parade americano em primeiro lugar. Sérgio Pois mesmo. Essa introdução, ela vem calhar naquilo que eu contei, e você estava presente, da história que o Aloysio de Oliveira falou. Tem que ter um gimmick. E isso marca, esse mais que nada não tem erro. A hora que entra isso, não tem outra música para isso. É o mais que nada. Eu não sei se eu contei sobre o Jorge Ben a história do Por Causa de Você, Menina. Contei, não? Não. Não contei? Então não. Essa é outra. Eu era produtor lá da gravadora e o meu chefe era o Ismael Correia, que tinha egresso da IEMAI Odeon e que tinha ido assumir lá na gerência artística da companhia. Então, ele, fiscal das obras feitas, né? Tudo que a gente fazia, ele dava uma olhada para ver se tinha alguma coisa, dava sempre um palpite. Isso aqui não sei o quê, só para dizer, não, sabe aquela história. E aí, ele ouviu, falou, ele é Tati Bitati? Eu falei, por quê? Ele fala você, ele não falava você, ele falava você, mas o sotaque carioca, né? E aí ele, como paulista, achou que aquilo era um tatibitatismo. Aí eu falei, tudo bem, vou corrigir. Aí fiquei PQP, né? Aí fui lá no meu amigo Jorge, digo, e no começo todo artista faz o que você que pede, né? Depois é difícil. Aí chamei o Jorge, falei, Jorge, aqui, vamos regravar essa faixa aqui. Você vai cantar assim, por causa de você, menina. Ué, mas por quê? Não, isso é um negócio que, sabe, você... mas o que eu vou fazer? Se alguém perguntar, disse que é uma menininha amiga tua de 5 anos lá do Rio Comprido, que ela falava assim, você canta uma música para mim? Aí você conta essa história que vai dar pé. Bom, aí, quando o Ismael Correia recebeu o disco pronto, me chamou, você... Só não me botou na rua porque eu estava bem e meu tio era o presidente da companhia. Senão eu já tinha sido despedido ali. Bom, corta para uma semana depois. Ele me chama lá, você é um fela, hein? Como dizia o falecido Corumba, manager do Jair Rodrigues. Você é um fela, hein?
você arrumou um negócio, está todo mundo falando só nisso. Todo mundo na rádio, o cara está atividade, não é, não sei o quê, não sei o quê. E esse pegou, foi o gimmick famoso disso aí, que é igual nos Estados Unidos. Eu aprendi assim. Nos Estados Unidos, eu fiz um curso até de criação publicitária e tudo. Nos Estados Unidos, no começo dos anos 50, o cara fez uma gravação lá de Super-Homem, a música do... Mas ninguém tocava, porque era história em quadrinho, não sei o quê. O que ele fez? Ele alugou uma daquelas bolas. Alguém já viu uma bola que tem lá nos Estados Unidos, um guindaste, para derrubar a parede de casa? Ele alugou uma daquelas bolas e foi para onde tinha a sede de um jornal, não sei qual era, New York, sei lá, qualquer. E entrou com aquela bola, não deu, jogou uma bola na janela, apenas ficou pendurado nela e entrou fantasiado, aliás, de uma rádio, fantasiado de Super-Homem, entrou pela rádio adentro com o disco na mão. Aí todo mundo, que isso? Ele tocou, olha, arrebentou a música. Então, se ele não fizesse isso, ninguém tocava a música dele. Isso é que eu digo, tem várias vezes eu fiz isso. Várias vezes, em vários lançamentos, em vários artistas, sempre eu buscava uma coisa que, sabe, era... outro exemplo, que eu vou talvez fale até bastante, porque é muito, muito legal, foi o Julio Iglesias. O Julio Iglesias era da CBS e eu lancei ele pela Philips, porque a CBS não queria lançar os discos dele no Brasil. E todo o país do mundo que eu ia, ele era o maior sucesso, menos no Brasil. Aí eu falei com o empresário dele, ele falou, não, ele está doido para lançar no Brasil. Eu digo, então vê no contrato ali, que ele pode ser lançado por outra gravadora, se a gravadora dele não quiser. Foi o que aconteceu. Aí eu chamei ele para fazer, quando ele veio ao Brasil, para fazer o trabalho de divulgação, aquela música Manuela, lembra? Estourou nas paradas. Aí, eu estou com pouca energia aqui, já estou... Meu fone de ouvido aqui, acho que vai dançar aí. E aí, o que acontece? Aí eu chamei o Júlio para fazer um release para ele. Hein? Aí eu chamei o Julio Iglesias para fazer um release. Aí perguntei, quais são os seus hobbies? Ele falou, eu gosto de iate, polo, não sei o quê. Eu falei, não, popular, futebol. Não, você nunca jogou futebol? Eu perguntei, qual é o teu time lá? É Real Madrid. Eu falei, mas tu nunca jogou futebol? Não, era muito ruim. Uma vez que eu fui jogar, me botaram no gol, quebrei o braço. Aí eu nunca mais joguei. Falei, aí que eu não tinha nada que botar na biografia dele. Goleiro das divisões de base do Real Madrid. Até hoje todo mundo pensa que ele foi goleiro. Não foi nada. É uma invenção minha. É isso aí. Tem que criar. Esse era o detalhe da época que você não tinha toda essa tecnologia que você tem hoje, ou dos anos 80 para frente, onde o rádio e a televisão praticamente criavam os artistas. Quando você chegava com... Nessa época aí, não tinha. Tinha que criar, tinha que inventar. Era isso. Armando, um pouquinho de música aí para nós. Você... quando eu falo um pouquinho de música, que eu quero dizer é o instrumental. Certo. Você criou e você trabalhou com um grupo chamado Tamba Trio. Meu preferido. Então, conte um pouco do Tamba Trio para a gente, porque o Tamba e o Zimbo Trio foram duas marcas importantes dentro da MPB nessa época em termos de instrumental. Foram dois trios que marcaram popularmente, não é só o problema de ser uma qualidade de música, são nomes que ficaram marcados popularmente. Eles ultrapassaram a linha de ficar fechado só num invólucro e não sair. Eles saíram. Né? Por favor. O Tamba Trio, apesar de você dizer que ele é instrumental, ele também é vocal. Esse é que era o problema. Sim. O problema era esse. Eu levava 6 meses para gravar um disco com ele. Porque o Luizinho, para fazer todo mundo afinar e cantar direitinho, não era fácil. Então, e depois eu produzia os cariocas. Né? Então, o meu sonho de consumo era fazer um disco que o Tamba Trio tocasse e os cariocas cantassem. Mas não consegui, nunca vi os dois. Sempre queriam tocar e cantar. Tanto os cariocas queriam tocar e cantar, como o Tamba Trio queria tocar e cantar. E aí, o caso do Luizinho era um gênio. Realmente, entre os músicos brasileiros, para mim, ele está lá no topo da primeira prateleira. Ele era muito bom, Agora, o problema dele é que ele era perfeccionista. Olha, ficava... Para tirar um som do contrabaixo das gravações do Tamba,
Se você reparar, é uma gravação de 1965. Se você botar num som aí qualquer, parece gravação de hoje em dia, cara. Era um... Celinho Martins, o técnico, gravando. E o Luizinho ali naquela... Não, vamos mais uma vez. Mas é a 15ª vez, não interessa, faz de novo. Olha, era 6 meses cada disco. Mas, enfim, como naquela época eu não fazia plano de gravação, não tinha hora de estúdio, era meu tio o presidente, eu fazia, que eu gravei de disco instrumental. Você não acredita. E também tinha até do Norte. Pegava sanfoneiro lá e gravava aquele forró tudo do Nordeste. Lá, vendia que nem água lá no Nordeste. Eu sou que nem sorveteria. Eu tenho muitas qualidades. Quer dizer, tem sorvete mangaba, sorvete abacaxi, porque o falecido Luiz Bittencourt, que era diretor artista gravador, foi o primeiro que eu conheci, que era violonista da Rádio Nacional, ele dizia isso, a gravadora é assim, tem que gravar, não adianta fazer só um gênero de música, tem que fazer tudo, porque o Brasil é muito grande, e que faz sucesso lá no Nordeste é que não toca. E depois, mais tarde, com o advento da televisão, aí passou a ser sucesso nacional, música do Belém do Pará, música do Rio Grande do Sul. Mas naquela época não, naquela época cada região tinha o seu nicho de música que era sucesso. Mas o Tamba Trio, eles fizeram muito sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles foram se apresentar lá várias vezes, e todas as vezes um sucesso danado. Mas o problema do Tamba é que ele depois teve problema com Elcio Milito, e só o que ficou foi o Bebeto. E depois o Luizinho passou para o andar de cima muito cedo. Ele foi uma das coisas que eu mais senti, foi o Luiz. O Luiz era... Além do que, o Luizinho fazia... Eu fiz vários discos com ele, orquestra com cordas, todo o arranjo que eu tinha lá com o artista romântico, eu chamava ele para fazer, porque eu adorava os arranjos dele. Mas, enfim... Mas o Tamba Trio foi o maior trio brasileiro no mundo inteiro. O João foi um dos dois, mas o Tamba tinha um endereço certo em toda a parte do mundo. Armando, nós trabalhamos numa companhia que, se a gente for olhar, ela passou pelas fases mais importantes da música brasileira. Então, nós passamos pela Bossa Nova, quer dizer, eu não estava na época da Bossa Nova, você estava, passou pela Bossa Nova, a gente passou pela Tropicália, a gente passou pela pilantragem, ou seja, os movimentos mais importantes da música brasileira estiveram dentro da Companhia Brasileira de Discos, Fonograma. Então, fala um pouquinho disso tudo que você viu, tanto quanto eu, mas hoje você é entrevistado. Então, por favor, fala um pouco de toda essa... do que a Bossa Nova representou, do que a MPB, e aí depois o tropicalismo e a pilantragem, né? Está me ouvindo? Então, estou dizendo o seguinte. O caso é o seguinte, a Bossa Nova ela foi um movimento que explodiu porque a juventude estava atrás de coisas novas e todas as músicas da época eram tudo lamentosas, como diriam, muito pueris e lamentosas. Eram só falar, eu vou perder você, você vai embora. Que quando apareceu alguém falando que o barquinho vai, a tardinha cai, e aí isso aí agradou demais para a juventude. Além do que, a harmonia, a parte musical era muito mais sofisticada. E havia aquele interesse do público, da juventude, em aprender violão, piano. Ficou na moda. E isso aí foi bastante para dar uma guinada completa no panorama da música brasileira. Não que a Bossa Nova estourasse assim, o Brasil inteiro, mas ela elevou o nível do bom gosto do popular, entendeu? E depois tem o seguinte, a Bossa Nova, ela é MPB. Eu até acho, vou fazer um festival ainda que vai chamar MP Bossa, porque a MPB é Bossa Nova e Bossa Nova é MPB. E aí chega... E a samba também, tanto que o João Gilberto morreu dizendo que ele não fazia Bossa Nova, fazia samba. E tem razão, porque qual é a diferença do samba para a Bossa Nova? É a harmonia, o modo de cantar, entendeu? São as letras, enfim. E a Bossa Nova chegou numa hora boa e como diz
um americano que eu vi outro dia, a minha pouca modéstia me impede de dizer que eu fui uma das pessoas mais importantes desse movimento, porque eu, na hora, eu senti... Porque essa que era a minha vamos dizer assim, não, sempre falando sério, eu achava que o que eu tinha era feeling para descobrir as coisas, de sentir que a coisa vai acontecer. Isso aconteceu com a pilantragem, isso aconteceu com tudo que eu... Até mesmo a música do Nordeste e tudo. Axé Music eu lancei no Scaldo. Eu nunca não produzi o disco. Mas fui eu que fiz as festas de lançamento e tudo, e começou a Axé Music ali. Entendeu? Então, nós estávamos em todas. A gravadora realmente era uma gravadora que via todos os perfis e nichos da música, que ainda existiam e que ainda poderiam existir. E tanto que eu gravei, olha só, desde batucada, ritmo só de música, até folclore do Rio Grande do Norte, folclore do Rio Grande do Sul. Eu gravei coisas, bandas, banda do Canecão, Lira de Chopotó, tudo que acontecia de que eu achava que podia vender, eu gravava. Até que o André Midani entrou na companhia e começou a botar no orçamento. Olha, você tem 10 mil para gravar esse disco. Aí não dava. Mas na época que meu tio era o dono, pô, aí era brincadeira. Eu gravei, poxa, eu gravava o Fino da Bossa e pegava os caras do Nordeste e gravava o Fino da Roça. Aí aproveitava o gancho e já saía vendendo para todo lado. Banda do Canecão, essa coisa toda. Então, a companhia ela atravessou esses momentos todos, porque quando eu entrei, era o samba-canção que era a moda, 1955. Depois dos anos 60, a Bossa Nova, depois da Bossa Nova veio a pilantragem, depois da pilantragem, os baianos e todos, já veio Tropicália, enfim, e foi a MPB. E agora? Eu acho que a grande motivação, a grande virada que deu a música brasileira foram os festivais. Os festivais de música, eu acho a coisa mais importante que aconteceu na música brasileira. Porque ali, com certeza, as universidades, talentos dos colégios, isso hoje em dia eles têm tudo em inglês, né? The Best, qual é o nome? Esse aí da X, não sei o quê. Não é o nome desse programa da Globo que fala dos cantores novos, essa coisa aí, tudo, de repente, os velhos que fazem sucesso. The Voice, não sei o quê. The Voice. Mano, tinha que ser os festivais. Antigamente, isso aí eram os festivais. Festivais eram, poxa, movimentava o país inteiro. O país inteiro. Quando tinha festival, afinal, parava o país. Nem em jogo de futebol fazia mais do que esse festival. Isso eu acho que tem que voltar. É uma das minhas metas ainda para esse futuro governo aqui. Eu tenho alguns contatos aí e acho que aí nós vamos poder reviver essa coisa. Além do que, a obrigatoriedade do ensino da música nos colégios e faculdades. Isso era uma coisa que tinha fundamental, que a gente, ainda mais agora, ninguém liga para isso. Mas, enfim, então a companhia singrou todos esses mares e foi, até a hora que eu saí, e continua lá agora, foi pioneira em todos esses momentos. O que a gente fez em 67, em que produzimos 3 LPs com as músicas de cada noite do festival, certo? As 12 músicas do disco eram as 12 músicas que estavam na eliminatória. Não. Isso aqui marcou muito. A gente teve realmente deu um passo imenso em relação ao que se fazia. E o que foi aos poucos crescendo. Quer dizer, tudo que foi acontecendo com Ponteio, o que a gente revelou, Edu Lobo, Caetano, Gil, sabe? O que os festivais fizeram, trazendo gente nova, abrindo uma porta imensa, imensa, para todos pudessem mostrar. Não estava no nosso casting, mas, Milton Nascimento, sabe? É uma outra história. Mas acabou gravando com a gente. Mas é o seguinte, os grandes da MPB ou gravaram, ou irão gravar, ou estão gravando. A gente falava na época. Porque sempre eu ia atrás deles. Eu ia com o contrato na mão nas preliminares. Nas eliminatórias já estava Taiguara, esses artistas todos que depois, esses conjuntos do Momento 4, enfim, que começaram a aparecer Marina Verdade. Eu ia gravando todo mundo. E os que eram bons, os que tinham público, ficavam. Mas eu gravava, não tinha, você sabe disso. Que eu não tinha complexo nem
preconceito contra nada. Tudo que fosse bom, para mim, era agradável. E a gente foi indo assim, a companhia sempre entre primeiro e segundo lugar, primeiro e segundo lugar, e foi bem. Até quando eu saí de lá, era primeiro lugar do mercado. Agora eu vou puxar um pouquinho, deixa eu puxar um pouquinho, porque a brasa para mim é sardinha, porque ele acabou de citar um nome que eu quis perguntar da primeira vez, mas deixei a conversa correr solta e prometi que eu ia perguntar na segunda oportunidade. Taiguara Xalar da Silva, você citou agora. Para mim, para minha juventude, foi um deus, foi um ídolo, foi um... Não só pelas letras, como pela harmonia. Eu, pelo que entendo e pelo que soube na época, ele era compositor, ele fazia letra, ele fazia música, etc, etc. Fala um pouquinho desta época e por que, de repente, sumiu das telas da televisão e do disco nosso querido Taiguara. O Taiguara, para mim, foi um dos maiores nomes da MPB. Para mim, ele não teve a repercussão popular que poderia ter, mas a obra dele é fantástica. Eu gravei o primeiro LP dele, realmente saí emocionado com isso. Mas o problema do Taiguara era só um político. Ele era muito esquerdista, isso fechava muita porta para ele. Ele foi acabar morrendo no Uruguai, não foi no Uruguai que ele faleceu? Porque ele já não tinha mais tanto, a política e a música são duas coisas que até podem correr juntos, mas não pode ser só política e depois a música. Foi o problema dele. Eu até considerei ele, ninguém vai saber se eu sou esquerda, direita ou centro. Eu sei que você tem que ser artista, tem que mostrar, mas mostra na música, mas não falando. Não. E ele conseguiu brigar com todo mundo, conseguiu fechar as portas todas para ele. Televisão, então, ninguém queria. E isso aí foi o problema, porque senão, Taiguara, até hoje, se você mostrar para alguém uma música dele, uma gravação dele, você vai ficar deslumbrado. Quem é esse cara aí? Gente nova? Eu fiz isso já vários testes com meus parentes, filhos, etc. Sempre tem essa resposta. Pô, cara, que maravilhoso, como canta. Quem é esse cara? Era Taiguara. Xalar da Silva. Não esqueço também. Enfim. E outro... Vai. Eu tive o prazer de trabalhar, trabalhou como músico em gravações que eu fiz, o Birajara. O Birajara era o pai do Taiguara e era um bandoneonista fantástico. Eu sei. Eu sei disso. E também, por exemplo, você vê, desses grandes artistas da MPB, 99% veio de festivais. Você não vai citar um nome aí que pode dizer aí, Marcos Valle, Ivan Lins, vai falando. Tudo que mais? Negro Gato, Luiz Melodia, todo mundo que apareceu cantando em festival. E aí, infelizmente, de repente, depois que passou para... Bom, enfim, aí ficou esvaziado o festival, começou a botar gravadora como artista. Bom, aí já não é outro detalhe, tá? Não interessa para mim falar nisso. Mas o festival era a coisa que tinha que voltar agora. Porque tudo na vida é redondo, vai e volta, você pode ter certeza. A Terra é redonda, apesar, nem para todo mundo, mas para alguns a Terra é redonda. Então, vai e volta e o festival tem que voltar, eu acho. Eu vou lá. Vou lutar, ainda tenho esperança, ainda estou com 83. Até os 99, eu e aquele príncipe lá, o príncipe Philip, até os 99 eu estou aí ativo. Vamos lá. Estaremos juntos. Grande Marema. Luiz, mais alguma coisa, Luiz? Eu sempre tenho o que perguntar. Agora, eu gosto muito de quando o Armando vai pensando essas coisas de bastidores que a gente não sabe, não tem como saber, como eu falei antes, e aí ele se lembra de uma coisinha que aconteceu. Isso é maravilhoso, não só para enriquecer a nossa conversa, mas para enriquecer o papo que os nossos espectadores vão poder absorver, vão falar, poxa, eu não ouvi uma conversa entre amigos, eu descobri que isso, que aquilo, que aquele outro. Então eu vou dar a chance para o Armando, que diz que se lembrou de muitas coisas durante a semana, porque a cabeça dele está ótima, para ele contar mais alguma coisinha de bastidor que eventualmente a gente não tenha perguntado especificamente. Perfeitamente.
Caramba, eu sei que você foi o produtor do Aquele Abraço, né? Fez a gravação, tudo. Agora, acontece que você não fez a mixagem, porque a censura estava em cima de todo mundo lá, não queria que o disco saísse, mandaram os oficiais de justiça lá na gravadora, no estúdio, para não haver, queriam procurar a fita para levar. Olha, então isso era uma sexta-feira. E aí eles iam viajar na segunda-feira, iam viajar compulsoriamente para a Europa, né? Para a Inglaterra. Exato. Então eu falei, André Midani, você que é o presidente dessa companhia, vamos fazer um trabalho aí. Eu corto você, você levanta e eu corto. Por quê? Vamos mixar esse disco para lançar, fazer uns acetatos aí de sábado, e vamos lançar domingo, para segunda-feira ele sair tocando em todas as rádios. Você está maluco? Vamos lá, eu já tinha combinado com o Silvio Rabelo, que era o engenheiro de som, e os técnicos do estúdio, eles não podiam, porque eles estavam todos visados. Ele abre lá o estúdio para mim, dá a chave, que eu e o André vamos fazer essa mixagem. Aí fui eu e o André fazer a mixagem daquele abraço. Já estava quase pronto, você tinha deixado já. Mas aí fizemos a gravação, cortamos 10 acetatos, não esqueço que eram 10, porque ele só tinha 10 lá. E aí eu mandei para São Paulo, por um amigo, para tocar lá na rádio, tocar em. E nas discotecas do Rio, nas rádios do Rio, eu distribuí. Olha, na segunda-feira só tocava Aquele Abraço em tudo quanto é lugar. Olha, e isso aí é uma coisa que ninguém sabe. O próprio André, quando eu lembrei para ele, falei, é mesmo, rapaz, eu nem me lembrava disso. Pois é, você foi culpado disso. Se a polícia sabe que foi você que botou a música na rua, você estava preso. E aí, esse detalhe é importante, cara. E outro dia eu estava lembrando também nas histórias, que é o seguinte, é um detalhe meio... Mas só porque é engraçado. Quando a gente gravava com Nara Leão é o seguinte, ela tinha os joelhos mais bonitos da MPB, né? Todo mundo falava isso, não sou eu, não. Todo mundo falava. E ela, quando gravava, nosso estúdio velho, ali na Rio Branco, sim, prédio de 1911, e era uma escadaria assim, feia, suja, e lá no segundo andar, que era, o pé direito era 7 metros, era o estúdio, fazia 2 andares, o segundo e o terceiro. Então, lá quando tinha gravação, saía uma ratazana, não sei lá de onde, chegava lá na porta do estúdio e ficava ouvindo a Nara cantar. Aí eu falei, ó, não é ratazana, deve ser um ratazano, porque naquele tempo acho que não tinha ainda. Mas é verdade, todo mundo lá dos técnicos, todo mundo do estúdio sabia isso. Eu estou escrevendo isso no meu livro, porque foi um dos técnicos que me lembrou disso. Eu, lembra daquela ratazana que eu via na Arelhão? Digo, aquela ratazana realmente era... É brincadeira, não, vocês estão pensando que é? Não, era um ratozinho, daquele bem gordinho. Armando, você também conviveu, trabalhou com o Jair Rodrigues. Eu tive o prazer de trabalhar 4 anos com o Jair direto dentro da companhia. Então, saímos na minha casa, todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Casa de bamba, dinheiro para que dinheiro? Uma série de sucessos. O importante é ser fevereiro, e foi indo. Você conviveu com o Jair numa fase pré a minha entrada. Eu queria que você falasse um pouco dessa fase do Jair. É só para ficar bem claro. Você sabe quanto tempo? Eu passei 60 anos na companhia, as 38 oficialmente. Mas, agora, você sabe quanto tempo eu passei como produtor e gravando disco? Só 10 anos. Só de 1960 a 1970. Depois fiz marketing, promoção, coisa, mas só em 10 anos eu fiz toda essa confusão toda aí que você está vendo. E olha só, o Jair era meu compadre, ele e a Florinha, que são meus compadres, meus filhos que batizaram. E, aliás, é o artista da gravadora que eu mais tinha amizade era dele. Sempre ficou vivendo, viajando, e todas as discussões que ele fazia pelo mundo eu ia junto, etc. E tal. Então, o Jair foi o artista que mais gravou LP na companhia. Se você ver a discografia dele, olha, eu gravei com ele. Serestas, eu gravei com ele. Samba Enredo, que é o principal. Foi a primeira vez que se gravou um samba enredo, aquele Pega no Ganzê, gravamos trocando a ordem do enredo, porque o enredo começa cantando e depois tem o refrão. Eu comecei o disco pelo refrão. E aí atrapalhou a escola quando eu entrava na avenida, todo mundo cantava atrapalhado, o público. Quase me mataram por causa disso.
Mas essa música estourou até na Suécia, que ela foi lançando para lá, lançar disco lá e fazer show na televisão, vai inaugurar a televisão lá em 1969. E aí, o Jair era um artista, que eu vou te contar, nunca vi um profissional como o Jair. O Jair nunca chegou atrasado, a compromisso nenhum, estava sempre disposto, sempre plantando aquela bananeira, sempre sorrindo, cumprimentando todo mundo. O que eu tenho de história dele pelo mundo comigo, vocês vão morrer de rir, mas olha, uma vez eu fui fazer essa Suécia, na época era janeiro, quando o sol, 10 horas, sobe um palmo e 2 horas já desceu. Então o dia era 2 horas. E aí, um frio danado, coisa e tal, coisa e tal. E aí nós fomos fazer um show num restaurante, olha só, num restaurante chique. E todo mundo lá, e eu, Jair, originado do samba, mandando pau, né? Pá, 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 pá. E ninguém se mexia, ninguém fazia nada. Falei, ih, caramba. Aí, de repente, o Jair, o que é que fez? Na primeira mesa, assim, perto do palco, o palco era baixinho, tinha uma mesa, tinha uma loura maravilhosa, com um cavalheiro ao lado, comendo um bife. O Jair, sabe o que fez, querido? Sentou no colo da mulher e tirou um pedaço do bife. Very good, very good. Veio abaixo aquilo lá, cara. Aí passou todo mundo a pular, gritar. Rapaz, e no Japão? Eu já não sei se eu contei isso já. O Japão, ele aprendeu japonês. Em um mês que ele estava lá, ele já falava pichi, kipachi, domo arigato, mas que nada já era em japonês. E aí, quando o pessoal chamava todo mundo para cantar com ele, vem cá. E lá no Japão, eu contei isso já. Eu acho que eu já contei. Que no Japão, eles não tem o L, não fala o L. Na China, não fala o R. Então, no Japão, olele, olala, era orele, orará, pega no ganzé, pega no ganzá. Orele, orará, ele fazia o público cantar. Chamava o cara assim, canta aí. O cara cantava ali, subarashi, subarashi. Subarashi é muito bom em japonês. Olha só, eu ainda lembro disso. Foi em 1980, por aí. Mas o Jair, o mundo inteiro, todo lugar que ele fez show, realmente espetáculo. Era um artista importantíssimo, era um artista completo, sabe? Um amigo, era um parceiro. A gente dividia todas as coisas, sabe? Foi muito, 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 muito bom, muito legal trabalhar com o Jair, todos esses anos que eu trabalhei com ele. Muito, muito bom. É isso, Armando. Eu tenho mais uma perguntinha, se me permitirem. Nós temos uns 8 minutos de programa, vai dar tempo para o Armando contar essas e outras. Entre os dois irmãos, quem nasceu primeiro? Estou falando profissionalmente, Marcos e Paulo Sérgio Vale. Bom, o Marcos e o Paulo Sérgio Vale, eu acho que são gêmeos, porque eles começaram compondo os dois e o Marcos cantando, mas o Paulo Sérgio sempre sartou junto com ele na saída. Foram os dois na mesma linha, saíram juntos e estão juntos até hoje. Mas o Marcos Vale, para mim, foi o mais, vamos dizer assim, o mais recente grande nome da Bossa Nova. Ele já chegou já com a Bossa Nova solidificada, mas ele compôs algumas das músicas de maior sucesso no mundo. Samba de Verão é uma Bossa Nova no mundo inteiro, é considerado um hino. E o Paulo Sérgio, com as letras dele, os dois fizeram grande sucesso. E, olha, eu nunca gravei com ele. Foi um dos poucos artistas que eu nunca produzi nada com eles. Meu sonho de consumo era isso. Eu só me arrependo de não ter gravado com João Gilberto e com Marcos Vale. Zé, olha, deixa eu só complementar agora, me permita, Manuel. Claro. A coisa mais incrível, eu, por incrível que pareça, me cansei um pouco de um determinado governo aqui deste país e resolvi ir embora. Falei para minha mãe que eu ia porque eu estava com, desculpe a expressão técnica, com o saco cheio das coisas e ia arejar minha cabeça. Aí ela responde lá do alto da sua sabedoria da cozinha: se você for, eu vou também, sozinha aqui não fico. Ponto final, exclamação, fecha aspas. Eu falei, então vamos os dois. E fomos. Para onde a gente ia, não sei. Nós fomos para Las Vegas
para participar do congresso, do qual eu tinha que participar mesmo, da NAB, que era um congresso específico de rádio e televisão, e tecnologia e tal, e depois a gente foi procurar um lugar para morar. Depois, então passamos por Los Angeles, ela falou que não dava, Las Vegas, nem pensar, acabamos caindo em Miami, e com o meu saudoso e queridíssimo, e eu sempre tenho, eu sinto falta dele, Frank Arduini, ele me ajudou, não só me levando para a casa dele, mas a encontrar uma corretora e comprar um apartamento e morar lá por 5 ou 6 anos completos. Bom, por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui comprar um carro, eu fui indicado por amigos locais para ir lá numa revenda que tinha um dono brasileiro, que por acaso era neto do dono das Casas Bahia, e ele estava lá com o pai fazendo revenda de carros Ford. Adivinhe qual foi o carro que eu bati os olhos e falei, é esse. Mustang vermelho. Mustang cor de sangue. Não há dúvida alguma. Ficou tanto na minha cabeça que passou a ser o meu sonho de consumo. Só isso. Mas o Marcos tem uma outra coisa. O Marcos, o samba de verão que o Armando tocou, falou dele, o samba de verão, se você... Séries americanas, onde aparece bar e tem que tocar alguma música de fundo, eu cansei de ouvir samba de verão. Cansei de ouvir. É um sucesso extraordinário que as pessoas cantam, entoam, entoando a melodia, e pouca gente sabe o título da música. Mas ela quer dizer, estou falando de gente fora do Brasil, não falo do Brasil. Fora do Brasil, as pessoas conhecem a música, cantam a música e não sabem o título dela. Aliás, eu não sei se eu já falei, porque eu não me lembro. Sobre o meu grande sonho de consumo, vamos dizer assim, que seria organizar uma banda chamada MP Bossa, All Star, e sair pelo mundo divulgando a música brasileira. Desde a Aquarela do Brasil até a Bossa Nova, tudo passando com grandes arranjos e com um back vocal e dois intérpretes, uma mulher e um homem, para divulgar a nossa música no exterior. Porque toda parte do mundo que você vai, não há quem não goste da música brasileira. É impressionante isso. E a gente não... Isso, sabe quem é que me disse? Foi um sueco que ama a música brasileira, falou, por que vocês não fazem isso? Os americanos, nos anos 50, fizeram isso. Logo depois que acabou a Segunda Guerra, o Departamento de Estado americano chamou desses Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, todo mundo, ele pegou uma grana, não sei quanto foi, mas sabe, está aqui em dólar, vocês vão cantar pelo mundo durante 6 meses. Eles saíram em excursão pelo mundo, tocando. E aí foi o New Deal da música americana, e todo mundo adorou a ideia, e foi um sucesso danado. Até hoje, todo mundo conhece esses artistas por causa disso. E nós não temos essa... Olha, no tempo que eu estava na Poligram, todos esses discos de música brasileira, eu mandava para algumas embaixadas no mundo, para divulgar, né? Uma vez eu quis oferecer, não sei para quem foi, eu quis oferecer 500 discos para distribuir lá. Não consegui. A alfândega não deixou, o governo não deixou, lá a embaixada não fez. Impressionante isso. Não tem nenhuma política para a gente usar a música como um triunfo. É muita potência que tem a nossa música e nem desconfio. Acho que nunca, a maioria desses nossos governantes nunca ouviu música. Eles ouvem qualquer coisa, mas música não. Então, o que falta? Falta cultura para isso. Nossa Senhora, como é que pode a gente ter tanta música boa e a gente não ter a menor divulgação no mundo? Oficial, que eu digo, não oficial do governo, oficial nossa mesmo, nós mesmos fazermos isso e distribuirmos essa música pelo mundo. Bom, esse grupo que eu estou querendo fazer, já estou com orçamento, já estou tentando. A última vez que eu tentei, eu ia falar com o presidente da Vale, mas não deu. Foi logo depois que estourou aquela barreira, logo antes daquela barreira, lá em Minas. E aí não deu. Mas a Vale era um importante, porque ela tem clientes no mundo inteiro. Isso tocando na China, tocando na Índia, tocando em todo lugar do mundo a gente ia tocar. E lá, a música brasileira, em qualquer canto que você vai, ela é super bem-vinda
e todo mundo gosta. E aí, só o nosso governo... Eu vou lançar um desafio para você, Armando. Nós temos mais 3 minutos e meio, dá tempo suficiente. Monta essa banda que você quer, só para que a gente entenda como é o seu projeto criativo, ainda que com nomes de mortos e vivos, não importa. Só para a gente sentir qual seria essa banda ideal para rodar o mundo divulgando a música do Brasil. Bom, eu começaria com meus amigos Menescal e João Donato. Menescal para fazer, Roberto Menescal para fazer. E depois, Sadoc, mas vários músicos atuais que não são conhecidos, mas que iam formar essa banda, junto com a base rítmica que teria desde os grandes músicos brasileiros e um coral, 3 homens e 3 mulheres ainda, e o Luiz Piet, que podia ser... Luiz Piet é um cantor novo, que se atentem nele, porque canta muito. É meio no estilo... no estilo, mas não, parece, não quer dizer que seja igual. Do cantores... Emílio Santiago, do Emílio Santiago. E tem também essas vocalistas novas, tem várias vocalistas novas, bonitas, e que poderiam fazer parte dessa banda. Mas, se você quiser, eu tenho até a formação de tudo aí escrito, agora eu mando para você. Está tudo pronto, agora na cabeça não sei o nome de todo mundo, realmente. Mas era... Vamos nos esforçar e passar essa ideia para frente, para ver se alguém consegue peitar, dentro ou fora da política, mas pela cultura do Brasil. Isso aí. Chegamos ao final, doutor Manuel. Infelizmente, né? Porque o Armando tem tanta coisa para falar, tanta coisa para mostrar com a sua memória, né? E o que é importante, o que ele disse é memória para ser guardada e faz parte da música do Brasil. Armando, a gente queria te agradecer de todo o coração, tá? Vocês terem estado com a gente nessas duas oportunidades, e deixar marcado aqui a tua presença com as histórias todas que você contou e que fazem parte da história da música do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, porque é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. A nossa memória cultural, musical, é nenhuma. Ninguém faz nada. Eu, por exemplo, fiz 4 horas de depoimento, vai até mais, para o Museu da Imagem do Som. Está lá, não sei o que vai acontecer. Nem o Museu da Imagem do Som, nem acabaram o prédio lá na Avenida Atlântica, um prédio maravilhoso. Ficou pela metade. E também o seguinte, que eu ainda não morri, não. Eu ainda estou aí correndo atrás e vou precisar de vocês, tanto para divulgar meu livro. Meu livro, por enquanto, segundo o Washington Oliveira, o nome está bom. É Gravando e Armando. Quer dizer, o tempo que eu gravei, o tempo que eu fiz a minha... muito bom. Muito bom. Pois é. Estou preparando com calma, porque eu estou esperando que a pandemia dê um tempo, porque eu queria todo mundo ir lá. Eu não queria lançar esse livro e ninguém ir na noite do lançamento. Eu quero todo mundo lá, já devidamente na segunda dose da vacina e na primeira do uísque. Então, se todo mundo comparecer lá em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, eu quero todo mundo lá para me divertir, porque eu tenho muitos amigos pelo Brasil inteiro, sabe? E até nos meus sites, nos meus playlists, como é aquele Spotify, aquelas coisas, eu tenho um monte de música que eu boto lá, e todo mundo vai atrás querendo ouvir. Enfim, quando eu tiver com o livro saindo, vou voltar atrás, eu vou correr atrás de vocês aí, para dar uma chance. Por favor, estaremos aqui. Tá bom? Um grande abraço. Amo vocês de paixão, hein? Igualmente. Estou parafraseando, usando as palavras do Gilberto Gil, aquele abraço. Para todo mundo. É mais. A trincheira vai continuar aberta e nós vamos continuar batalhando pela música do Brasil. Manuel, mais uma vez, parabéns pela escolha, por encontrar uma pessoa com essa capacidade de contar histórias maravilhosas e até de antecipar trechos do seu livro, que nós vamos colocar aqui em primeira mão para quem gosta da música do Brasil. É isso, Luiz, é isso. E
Deixamos aqui o abraço a todos aqueles que nos assistiram, tá? E prometendo semana que vem com mais música do Brasil, mais histórias da música do Brasil. Um grande abraço, Luiz. Abraço a todos. É isso aí. Nós estamos encerrando, até com uma certa dor no coração, porque a história é tão gostosa, o papo do Armando é tão bom, que a gente sempre quer repetir ou quer continuar conversando, mas nós temos um tempo e temos que seguir esse tempo. A você que nos acompanhou até agora, semana que vem, um novo episódio. Por enquanto, fica o nosso agradecimento.